Eu acho que, nesse momento, a prisão do Bolsonaro seria um desastre. Ô, Cacai, tendo um decreto como esse, que desenhou o golpe, que é a prova, está lá o documento, e aí, ao mesmo tempo, tendo falas como a do Braga Neto, né, ali no Chiqueirinho, ali no Palácio, recebendo os golpistas que estavam no quartel, fazendo as movimentações. Ele diz o seguinte: fiquem lá, continuem fazendo isso depois da eleição, no intervalo entre a eleição e a posse, continuem onde estão, porque vem coisa boa por aí. General Heleno falou várias vezes para jornalistas entrando no carro coisas semelhantes. Bom, animadores de auditório, né, esses Constantino da vida que ficavam, né, Constantino, Neto do Figueiredo, nos veículos de comunicação, dizendo: olha, façam porque pode vir alguma coisa. Evidentemente que é difícil falar se esses caras sabiam ou não, mas eles foram fundamentais para que o dia 8 de janeiro, pelo menos o dia 8, eu acho que o dia 12, o dia 8, e quase a tragédia do dia 24, seria explodir parte do aeroporto de Brasília, acontecesse. Como é que a gente abre um inquérito contra o Constantino, por exemplo, contra o Figueiredo, contra o Braga Neto? Isso não é evidência? Olha, existe, Renato, investigações sobre esses fatos. Existem investigações sobre esses fatos. Há que ter uma diferença entre você responsabilizar alguém por uma fala, ainda que seja uma fala golpista e tal, que tem que ser responsabilizado, mas responsabilizar igualmente alguém, por exemplo, que detém a farda, detém o poder dentro do Exército e está realmente dando um apoio ao golpe. Veja só, o Lula fez uma fala ontem que é uma fala poderosa, dizendo que, militares ou não, os golpistas serão responsabilizados e que as Forças Armadas estão coesas em relação a isso. Eu entendo, aí nós vamos entrar numa série de discussões que eu mesmo terei dificuldade de ser junto aos meus queridos amigos aí de esquerda. Por exemplo, eu acho que, nesse momento, a prisão do Bolsonaro seria um desastre. Porque se o Bolsonaro estivesse no Brasil e tivesse se dirigido ao Supremo, nós teríamos tido uma situação muito mais grave. Porque nós ainda naquele momento, eu acho que hoje, com tudo que aconteceu, a queda do bolsonarismo é muito grande. Eu estou vendo muitos bolsonaristas que não imaginavam que ia ter essa quantidade de prisão, que ia ter essa quantidade de revolta da sociedade e tal. Mas, hoje, o mais importante para mim é a gente fazer uma investigação séria e responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado. Por exemplo, eu estou acompanhando, ainda que de longe, evidentemente não tenho acesso ali direto, esse inquérito da rachadinha dentro do Congresso Nacional, dentro do Palácio do Planalto. Isso é de uma gravidade ímpar. Isso está sendo levantado e investigado no meio de uma investigação de um golpe. Está tudo muito junto. Então, eu ontem recebi um telefonema de uma pessoa ilustre da República dizendo: Cacai, eu vi você falar, mas não tem saída. Vai ser necessário que a gente faça alguma ação. Veja bem, se houver uma tentativa de destruição de prova, uma tentativa real de fazer uma mudança nas investigações, aí eu acho que é fundamental, que a gente tome uma atitude cautelar. Mas nós não podemos partir do pressuposto que, nesse momento, o mais importante é prender o general tal, salvo se tiver uma necessidade. Ou o ex-presidente da República, salvo se tiver uma necessidade de cautelaridade. Porque, veja, nós estamos com 1.500 pessoas presas, alguns já foram soltos, nós temos ainda uma investigação longa pela frente, nós temos um ex-ministro da Justiça, não é pouca coisa, não, um ex-ministro da Justiça poderoso, preso, que vai depor agora e, como você bem disse,
e com quem foi encontrado uma prova material da tentativa de um golpe, como se fosse possível um golpe institucional. Então, essa investigação agora ela tem que fortalecer as instituições. O Supremo tem que sair fortalecido, está saindo. As Forças Armadas, através desse novo comandante do Exército, tem que sair fortalecido. Do meu ponto de vista, está saindo. Ele fez um belíssimo discurso um dia antes de ser escolhido como comandante-chefe. E o Lula está exercendo o papel de comandante-chefe das Forças Armadas com muita dignidade e com muita tranquilidade. Não é à toa que ele é a terceira vez presidente do Brasil. Então, assim, eu concordo com você que tudo isso tem que ser investigado e punido. Mas nós temos que ter agora uma institucionalidade. Se nós fizermos aquilo que está no desejo de cada um de nós, o famoso achabão é crime, eu acho que nós corremos o risco de perder esse rumo que nós estamos dando. O Lula está conseguindo dar um rumo, e por isso é que eu falo um papel de estadista, a subida da rampa, que ele... Veja bem, o Estadão vai subir a rampa e intimamente ele topa dividir com os brasileiros invisíveis, isso é uma beleza enorme. Depois, no meio da tentativa de golpe, ele desce a rampa com os poderes constituídos. Depois, em uma semana, ele demite o comandante do Exército. É muito pouco tempo para nós fazermos tudo que está sendo feito. Eu até fico pensando, para a semana que vem, o que vai acontecer de tão grave? A não ser que o Anderson, no dia 2, faça uma delação. Entendeu? Então, eu acho assim, nós estamos passando... Você acha isso possível, Cacai? Eu acho que existe uma hipótese. Eu, como não trabalho com delação, eu acho que até conversei com algumas pessoas, nós temos que dar a esse cidadão todos os direitos e tranquilidade para, se ele tiver de decidir por uma delação, para ser uma decisão consciente dele. Que a minha maior crítica quanto às delações Sérgio Moro e Lava Jato é que a base de qualquer texto de delação do Instituto, o primeiro ato tem que ser um ato voluntário. Não dá para pressionar, felizmente não está sendo feito isso. Ele está preso num local com dignidade para que ele possa pensar a vida dele. Agora, ele é um homem, eu não o conheço, mas ele é um homem que foi ministro da Justiça, é um policial experiente. Ele foi pego com esse documento porque ele sabe que é uma prova irrefutável de uma tentativa de golpe. A saída, com todas as vendas dos advogados, a saída de dizer que não, que ele estava lá para ser picotado, é uma saída pueril, né? Então, eu acho assim, nós estamos num momento em que é necessário aprofundar as investigações com técnica. Eu tenho preocupação, repito, sobre a hipótese de como é que vai ser feita a individualização de 1.000 e tantas pessoas ali para ser processado. Não é fácil, porque aquela pessoa que é pega dentro, depredando e tal, ela não pode ser tratada da mesma forma daquela pessoa que estava nos QGs, que também tem a sua gravidade, mas é difícil você colocar a mesma gravidade. Você tinha lá, muitas vezes, um bolsonarista que achava que os extraterrestres iam salvar o Brasil, aquela coisa horrível e tal. Esse cidadão, por motivo de sorte ou de opinião, não entrou dentro do palácio. Agora, quem é que financiava aquilo? Agora estão vindo à tona os requintes de certo conforto que existiam ali. Quem que financiava? Isso é importantíssimo saber. Não, eu ontem conversei com uma pessoa que me procurou, que eu falei, não vou advogar para o seu grupo, que é um grupo poderoso, que, de certa forma, eu até não aprofundei a conversa, mas um grupo que financiava de alguma forma. Porque as pessoas, nessa hora, é muito interessante, eles conhecem a minha opinião, mas eles estão apavorados. Estão apavorados, essa é a realidade, entendeu? Então, assim, eu acho que o momento é... Gente, repito, hoje é dia 23. Tem 23 dias que aquele fascista saiu do governo. Tem 23 dias que esse Anderson deixou de ser quem era no governo federal. Tem 23 dias que, quer dizer, que essa estrutura agora está sendo defrontada dentro da lei, dentro do sistema democrático. Ser democrata é uma coisa danada. Assim, a minha coerência democrática, muitas vezes, ela me põe contra pessoas que eu adoro, mas assim, eu tenho que ser coerente. Eu quero dar a eles agora. Bolsonaro vai sofrer um processo, inevitavelmente. Vai responder como responsável
direto por tudo que aconteceu no Brasil. Ele é que disseminou o ódio, ele é que propôs a violência como método de ação, ele é que propôs fechar o Congresso Nacional, ele é que propôs fechar e invadir o Supremo Tribunal Federal. Aí eu concordo com você. Tudo isso tem que ter responsabilizado. Agora, você tem que fazer uma investigação que dê provas materiais da responsabilidade individualizada de cada um dessas pessoas.